Cara, você era um personal trainer de corrida, certo? Lá no começão de tudo. Eu era um personal trainer não só de corrida, eu era o cara que trabalhava dentro da academia de bairro ali, dentro da sala de musculação. Tinha alguns alunos que gostavam de correr, outros só queriam fazer musculação, mas eu era esse cara físico, presencial mesmo. Sim, e aí, você fala então com um monte de gente que tá agora começando. Pô, o cara é o físico e ele tá vendo a oportunidade digital, mas ele fica meio travadão. Como é que foi essa transição? Porra, você não tinha produto, você não tinha nada, você só era aquele professor de academia físico. Como que foi essa transição? Como que foi o gatilho? Como foi aquele clique, né? Que você fala, caramba, velho, eu posso fazer isso ou eu preciso fazer aquilo. Como que foi esse clique de migrar do físico pro digital? Pro digital, do offline para online. Olha que louco, a história, a gente tem umas 3 horas de podcast, que a história é Não, vambora. Mas, cara, eu lembro que eu tava agenda lotada de personal, modéstia à parte, sou um bom profissional de educação física, então tinha muita procura, e não tinha mais horário para crescer a minha agenda, né? Dava aula das 5 da manhã até 9 da noite, aquela vida de personal é loucura, e muitos que estão assistindo a gente talvez passem por isso. Vendia tempo por dinheiro mesmo, né? E tava bem, assim, não tava reclamando não, mas chega uma hora que você pensa, a idade vai chegando. Aí quando nasceu meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos, o Felipe, de 6 anos, e a Maria Júlia, de 9 meses. Um beijo, Felipe e Maria Júlia, um beijo pra vocês. Beijo dos gêmeos pra vocês. Depois o papai põe pra vocês assistirem aí, tá bom? Cara. E aí, cara, nasceu o Felipe, eu tava com 35 anos. E aí você começa... Até então, cara, era só eu e minha esposa e tal. Você pensa, vou trabalhar, a gente acorda cedo e tal. Ela trabalhava, eu também. Você não pensa muito no futuro, assim. Eu, pelo menos, não pensava muito. E aí, quando nasce o filho, você pensa, cara, eu vou aguentar dar aula até quantos anos? Acordar cedo, ir pra academia, estar fora de casa. Agora tem um filho, eu quero estar perto. E o que eu estou conseguindo fazer hoje com a Maria Júlia, por exemplo, hoje eu estou home office 100%. Eu vejo ela acordar, vejo ela dormir, eu ajudo ela a trocar, dar banho e fazer tudo. Leva pra escola. E com o Felipe eu não podia fazer nada disso, né? Eu estava o dia inteiro fora, enfim, era uma guerra. E aí comecei a pensar em outras possibilidades. Falei assim, cara, o que eu posso fazer para não depender só de dar aula, poder ter uma aposentadoria, porque o personal ele é autônomo, né? Você me paga por aula, acabou o seu plano, ou você renova ou não, eu tenho outro aluno e tal, e não tem um plano de aposentadoria, não tem nada disso. Onde eu vou tirar outros recursos? Não tinha 13º, férias, não existe isso para um personal. E aí uma aluna minha estava estudando para concurso. Ela era advogada, ela falou assim, estou pensando no concurso para auditora, não sei das quantas, o salário é X, YZ, umas coisas. Ela um dia falou assim para mim, você também podia fazer, você podia prestar concurso. Eu falei assim, mas eu não sou advogado, não, mas tem cara do curso de veterinária, de farmácia, de educação física que passam nesses concursos e o salário na época, sei lá, desses auditores que era 20, 30 mil, uma coisa assim. Né? Eu pensava, legal, né? Eu ganhava bem com o personal, mas não ganhava tão bem assim. Sim. E pensei, tem plano de carreira. Pensei, faz sentido, cara. Aí comecei a buscar na internet sobre concursos. Ela me deu um livro, emprestou um livro dela sobre concurso. E eu comecei a olhar com esse olhar de concurseiro, assim, né? Nunca tinha pensado nisso, mas pensando lá na frente, né? Olha como a história vai longe. E aí, cara, eu lembro que eu falei, cara, faz sentido. Eu sou disciplinado, eu vou estudar, eu sempre fui Caxias, né? Falei, acho que eu vou conseguir. Então, pego as matérias, tem que estudar, vai ter um concurso, nas minhas horas vagas eu estudo e vou prestar concurso. Fiquei acho que 1 mês fazendo isso, estudando. Eu lembro que eu tinha pontos no cartão de crédito, né, que a gente vai juntando, milhas. Eu troquei todas as minhas milhas por livro de concurso. Comprei uns 10 livros de português, direito tributário, contabilidade, tudo voltado para concurso. Falei, era um plano B, nem pensava ainda no que eu faço hoje, mas daí que veio. Tava um belo dia lá e eu já seguia também no Instagram um professor que me deu aula na faculdade, que é o Arthur Monteiro, que o Arthur Monteiro começou a fazer alguns vídeos para a internet. Ele é profissional de educação física, ele dava aula na pós-graduação, então eu já conhecia ele, já tinha feito o curso dele, e ele começou a falar sobre professores darem aula online, não sei o quê. Aí aquilo já meio... naquela época. Naquela época. Que ano que era, Bicudo? 2015 para 2016. E aí eu olhei aquilo, fazia sentido e tal. Aí eu assisti até um evento dele, que era um lançamento dele, que na época eu não sabia que era um lançamento, para mim eram alguns conteúdos, né? Hoje eu sei que era um lançamento dele. E eu assisti uma aula que ele falava, você pode ensinar online, não sei o quê e tal. Falei, faz sentido, mas tipo, não via muita clareza para mim naquele ponto. E eu lembro que um dia o Arthur estava entrevistando o Ivan Quirino, que era desenhista e tal, não sei o quê.
E aí o Ivan falou de um curso que ele tinha feito, do Érico Rocha. Ele até brincou, falou assim, o cara parece o Michel Teló e não sei o quê. E eu nunca tinha visto, cara. Então ficou aquela informação e eu lá acabei de assistir acho que um vídeo do Arthur ali, que eu assistia o conteúdo dele, voltei para estudar. E eu lembro que um dia eu estava no YouTube estudando, cara, direito tributário. Estava no YouTube assistindo uma aula, anotando, nada a ver com a minha área, mas pensando em prestar um concurso, né? E aí, no meio desse vídeo de direito tributário, entrou um anúncio. Que entra no YouTube, né? Anúncio ali, pula anúncio. Quem que apareceu no anúncio? Érico Rocha. Érico Rocha. Eu falei, mano, esse aí que é o Michel Teló que o cara falou. E aquele papo, você quer trabalhar na internet? Você quer criar um negócio online? Ele nem falava de 6 em 7 naquela época. Acho que ele falava de vender na internet, criar um negócio na internet e tal. E eu fiquei assistindo e falei, sabe aquela coisa de autoridade transferida, né? Tipo o Arthur, que era meu professor da faculdade, tinha feito o curso dele, falou bem dele, e aí ele apareceu. Aí, sabe aquela coisa? Você não consegue parar de ver, porque faz sentido, né? Você está naquele momento que você quer alguma coisa diferente. Começa a abrir a mente, né? Financeiramente. Você fala assim, pô, é uma possibilidade. Aí, eu lembro que era uma sexta-feira à tarde, porque eu lembro que eu fechei a minha agenda de sexta-feira à tarde, eu dava aula de segunda a sexta o dia inteiro. De sexta-feira eu dava aula só até meio-dia. Eu não coloquei mais nenhum aluno à tarde e noite. Para estudar, Para estudar para o concurso. Então, sexta, sábado e domingo eu tinha que estudar. E eu lembro que era sexta-feira à tarde e apareceu o anúncio do Érico. Era o workshop da forma de lançamento. Cara, já estava todas as aulas liberadas. E ele abriu o carrinho na segunda. E, eu conheci ele naquele momento. Tipo, era sexta à tarde. Tipo, já tinha rolado CPL3. Já estavam todos liberados. E aí eu me inscrevi, falei, faz sentido. Coloquei meu e-mail, assisti. Aula 1, aula 2, aula 3. Na sequência, as aulas gigantes, né? Olha aí, galera, só te interrompendo, senão eu vou esquecer. À vontade. Para quem acha que não pode recolher lead, né? Lead é o convidado aí desse evento gratuito, para quem não sabe. Recolher lead até o CPL 3, né? Total. Até o vídeo 3. Ó, o Bicudo lead quente, total, né? Porque o cara tá ali já. Ele entrou na sexta-feira, viu os 3 vídeos gratuitos e comprou na segunda. Provavelmente você vai comprar na segunda, né? Mas aí o que aconteceu? Eu lembro que quem é casado vai me entender, né? Você tem que ter o aval da esposa, né? Você não faz nada sozinho, né? Uma decisão dessa. Quem manda em casa é a patroa. E aí, cara, eu lembro que a minha esposa chegou do trabalho, minha esposa é dentista, tinha chegado do consultório e tal, e eu já tinha assistido todas as aulas. Eu lembro que eu olhei no olho dela e falei assim, você não sai desse quarto. Eu lembro que o nosso computador tinha vindo pro quarto, porque o Felipe tinha nascido, a gente mudou o escritório, enfim, mudou a casa. O nosso computador estava no nosso quarto, assim, no quarto do casal, improvisadaço ali, mas eu falei assim, você não sai desse quarto antes de você assistir essas 3 aulas. A gente vai comprar o curso desse cara. Deve ser uma fortuna, porque era só os gatilhos. Não já não corou, né? Não fazia noção, cara. Se custava 100 mil, 50 mil, 5 mil, 1.000, não fazia noção. Eu sabia que ia ser caro. E aí, eu falei, amor, assiste, faz muito sentido. Ela assistiu, ficou lá, tal, eu fiquei lá com o Felipe e tal, pequenininho. E ela falou assim, amor, se você acredita que é isso, falei, vamos lá, eu te apoio e tal, porque, fez muito sentido tudo aquilo, sabe? Falei assim, eu tenho um conhecimento, eu consigo empacotar isso. Eu lembro que quando você perguntou como é que eu fiz a transição, né? Então, aí na segunda-feira eu fui lá e comprei o Forma, fiquei lá pilhado para conseguir comprar. Você pensa, escassez, vai acabar as vagas e tal. Que pariu. Eu não assisti vídeo de vendas. Não precisei Hoje nem assistir. tem mais vídeo de venda, ninguém faz mais, né? E aí pensei, cara, eu entrei e tal, porque na época tinha uma limitação que era do evento presencial, você podia comprar o ingresso pro Fórmula ao vivo, né? E eu queria comprar o ingresso, consegui comprar o ingresso, comemorei, não sei o que, enfim. E aí, cara, começou a minha saga de pensar o que eu vou ensinar, porque eu era um cara que dava aula de musculação, gostava de corrida, gostava de tudo, né? Então eu não sabia se eu ia ensinar sobre alongamento, se eu ia ensinar sobre corrida, se eu ia ensinar sobre musculação, se eu ia ensinar exercício em casa, não fazia noção. Mas eu fui consumindo aquele conteúdo, entrei no curso, comecei a assistir as aulas e tal. E eu lembro que uma coisa que virou o jogo para mim foi uma palestra do Hugo Rocha, dentro do Forma, tinha uma palestra do Hugo, que ele falava uma frase que assim, essa frase mudou o jogo para mim, cara. Ele falava assim, o segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Então escolha uma pessoa que você vai agradar, um nicho. Ele fala de nicho, subnicho e tal. Aí eu saí do nicho saúde, vim para o subnicho
exercício físico e aí vim para o subnicho corrida de rua. Falei, o que eu mais gosto dentro desse universo todo? Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de correr, eu gosto de um monte de coisa. Mas porque ele falou, eu lembro que ele falou assim, você vai ter que estudar muito sobre aquele assunto, você vai falar muito sobre aquele assunto. Muito tempo, para muita gente. Tem que ser uma coisa que você gosta. Lógico, você vai falar só para ganhar dinheiro. Então, cara, a gente não faz só para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. Mas se eu não tiver tesão naquilo que eu faço, se eu não tiver autoridade, cara, o cara vai se ligar que é fake. Vai boiar. Assim, você tá falando só porque você quer vender. Você nem faz isso, você nem aplica, você nem pratica. Você é fake, né? Então, eu falei, cara, eu vou falar sobre corrida de rua. Nossa. E eu nichei mais ainda. No começo eu falava corrida para iniciantes. Sim. Meu primeiro programa hoje chama Bora Correr, né? Mas ele nasceu chamando Programa Corrida para Iniciantes. Porque era até uma muleta minha, talvez, de insegurança. Sim, você seria o cara que da base mesmo. A gente estava conversando aqui um pouco antes, falou assim, e gerar conteúdo e tudo mais, professor tem dificuldade nisso, de ensinar online. Você pensa, eu sabia que funcionava presencialmente, porque eu já dava aula presencial há muitos anos, eu já tinha feito muitos alunos conseguirem correr 5 quilômetros, 10, meia maratona, eu já fazia isso. Mas não online, né? Nunca tinha feito, nem existia isso. E eu pensava, será que vai dar certo? Será que não? E eu pensava outra coisa, o que vão pensar de mim? O que os professores da faculdade não, o que os professores da academia, os meus colegas, os personagens, vão falar assim, mano, esse cara até outro dia só dava aula aqui, cara, vinha cedinho, dava aula o dia inteiro. Quem esse cara pensa que é para estar ensinando na internet? Olha isso, Rodrigo. A sua dor é a dor de 95% hoje das pessoas que querem começar no digital. Porque esse podcast também é principalmente para quem está começando também, né? A gente tem assuntos hard, mas a gente tem assunto easy aqui também, uma coisa mais fácil. E assim, o primeiro conselho que eu daria para quem está começando a criar conteúdo ou quer uma coisa na internet, cara, se desliga, velho. Não liga pro que os outros vão pensar. Porque se você for pensar, o que minha avó vai falar? O que meu amigo, meu colega de trabalho vai falar? Eu não sou nem tão especialista assim. Ele começa a se auto-flagelar, se sabotar mesmo. E aí ele para, ele começa, ele dá aquele voo de galinha e depois ele para. Por quê? Porque o maior medo, a coisa que mais trava ele é o que as pessoas vão pensar dele. E, cara, isso tem até com um especialista super famoso, um especialista super bom, e o cara, mesmo assim, ele fala, cara, eu não sou tão bom quanto eu tô falando aqui, então eu vou parar de criar esse conteúdo, e aí também o cara para no meio do caminho. Então, assim, a primeira coisa, você vai começar no digital, esquece o que os outros vão pensar de você. Esquece, velho. Se desliga ali, faz o seu, não olha pro pincher. A gente chama de pincher isso, né? O seu amigo, ele vai falar, né? Ele vai falar pincher, mal. aquele que fica latindo, né? Fica latindo, né? Aquele latido chato. Mas ele é pequenininho. Ele não é a maioria. A maioria vai gostar do seu conteúdo. Você vai evoluir, né? Com o processo, você vai ficando melhor, você vai estudando. Olha o seu caso que legal. Você nem era o especialista de corrida, mas você amava aquilo e você se aprofundou naquilo. Então, às vezes, você é uma enfermeira aí e você vai falar sobre injeção, sei lá. Você não sabe tanto de injeção, você sabe o básico, mas você vai estudar profundamente como dar injeção no cara ali. E aí você vai ficar especialista nisso e você vai conseguir nichar e conseguir vender para aquelas pessoas que precisam daquele produto. E olha que legal, o Rodrigo contando a história dele, vem várias coisas na cabeça, né? A pessoa contando história. Tipo, eu raciocinei assim, ele queria mudar de profissão, queria uma profissão, né, ir para o digital, no caso, né? Na verdade, ele foi para o concurso público, depois ele falou, não é isso, foi para o digital. Só que com o digital, eu acho tão massa isso, que o digital te faz fazer? Ele te faz aperfeiçoar um método. Então, tipo assim, ele te faz pensar no que você sabe, porque a gente fala muito assim, o especialista, o bicudo, ele já sabia muita coisa. Muita. Ele só não sabia que ele sabia. Então, quando ele migra para o digital, ele começa a resgatar esses métodos, esses aprendizados que ele já tinha nos últimos 10 anos, que é o que a gente chama de lastro, né? Sim. Então, você já tinha um lastro.
Só que o digital te forçou a construir um método, a solidificar um método, a melhorar o método. Cara, total. Você percebe a importância disso para a Total. educação geral, não só de educação física, em tudo, para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento pessoal e para o crescimento de todos os seus alunos. Da sociedade, né? Cara, isso é incrível. Veio na minha ideia isso, cara, como o cara conseguiu evoluir em 2, 3 anos, o que ele não... Ele já tinha um lastro, mas em 2, 3 anos ele solidificou o método, ele melhorou para explicar para as pessoas ali, tintim, porque é online, né? Não, então total. tem que explicar mais ainda.